Por implicar na destruição do embrião, o uso de células embrionárias humanas colocou Lígia Pereira e outros pesquisadores no centro de uma polêmica que tem fundo religioso. Onde começa a vida? Quando a lei de biossegurança estava sendo debatida, a Igreja Católica atuou contra as experiências com células de embriões por entender que a vida já começa quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Esta pesquisa implica na supressão de embriões. Embriões são seres humanos. São seres humanos desde o primeiro instante, ou não serão nunca mais. Deputados evangélicos ligados à Igreja Universal do Reino de Deus, de início eram contra, mas mudaram de posição admitindo outro entendimento sobre o que é a vida. Se aquele embrião é vida, por que eu não vou permitir que aquele embrião gere vida? Até a filha do deputado Severino Cavalcante pressionou o presidente da Câmara Federal, fervoroso católico, a dar apoio às experiências. Aprovada a lei, a pesquisa com células embrionárias, principalmente pelas restrições, permanece polêmica. Além de questionamentos jurídicos, persiste a questão filosófica sobre onde é que a vida começa. E o Brasil, que tem uma definição oficial para a morte, que é a morte cerebral, não tem ainda uma definição científica ou legal sobre onde começa a vida. Professor, eu vou começar esse bloco com duas perguntas aqui de telespectadores. Eva Felipe, de bairro do Sumaré, aqui em São Paulo, que é vendedora, pergunta se a senhora tivesse um embrião congelado, se a senhora disponibilizaria para a pesquisa de células troncas embrionárias. E o Wellington Michel Barros recoloca a questão que, na minha opinião, está no centro desse debate e não foi colocada pelo Roda Viva, foi colocada pelo procurador Fonteles, que é o seguinte: com base na experiência acadêmica da senhora, na sua concepção, quando é que começa a vida e como? Se eu já tivesse tido todos os filhos que eu quisesse, e se eu tivesse certeza que eu não ia querer usar aquele embrião para reprodução, eu disponibilizaria ele para pesquisa. Tá? Eu preferiria do que deixar ele congelado para sempre, que é uma forma hipócrita de você descartar esse embrião. Tá? Então, mas, enfim, isso é uma questão pessoal. Eu disponibilizaria, dado que eu já tive todos os filhos que eu queria ter e que eu tenho certeza que eu não vou querer utilizar aquele embrião para reprodução. E quando é que começa a vida? Quando começa a vida, isso é, enfim, o desenvolvimento do ser humano, sem dúvida, começa no momento da fecundação. Eu acho que a questão não é quando começa a vida, mas é quando nós achamos aceitável a gente interferir nessa vida. Se você pensar no outro extremo, na morte, nós decidimos, a nossa sociedade decidiu que quando há morte cerebral, mas os órgãos ainda estão funcionando, que a gente acha aceitável você interferir naquele indivíduo e retirar os órgãos. Tá? Isso é uma coisa absolutamente arbitrária. No Japão, por exemplo, não é aceito o conceito de morte cerebral. Quando o coração para, é que aí pode se considerar aquele indivíduo morto. Por isso eles têm várias dificuldades para transplantes de órgão. Então, isso foi uma decisão muito pragmática, né? Então, a vida, a morte cerebral foi um conceito aceito, até porque para a gente poder retirar órgãos para transplante. A gente tem que pensar agora nesse outro extremo. Durante o desenvolvimento do ser humano, em que pontos a gente acha aceitável interferir nessa vida? Pessoalmente, eu consigo interferir nessa vida quando ela é um embrião de 5 dias. E ela tem lá, ainda não se implantou no útero materno. Se você estiver falando agora num embrião, num feto, que se implantou no útero e você tem já um sistema nervoso formado, um coração batendo, eu, pessoalmente, já teria uma enorme dificuldade de utilizar isso como material biológico. Então, quer dizer, é uma questão muito pessoal de quando, e que a gente vai ter que decidir como sociedade, em que ponto dessa trajetória... Em que pontos dessa trajetória a gente acha aceitável interferir na vida? Países, por exemplo, que aceitam a pena de morte, eles têm um outro critério, né? Ao longo, no meio, entre esses extremos, existem situações em que a sociedade, de novo, acha aceitável você interferir naquela vida e retirar aquela vida, né? O que eu não concordo é que a gente dê aquele embrião que vocês mostraram, né, de 5 dias, o mesmo status e direitos que a gente dá a um indivíduo. Quer dizer, qualquer um de nós aqui, eu acredito que pegue um ovo galado e quebre esse ovo com a maior naturalidade, faça até um omelete e coma isso. Mas eu quero saber quantas pessoas conseguem pegar uma galinha e torcer o pescoço. Então, eu não posso, eu não acho equivalente aquele ovo e uma galinha, da mesma forma que eu não acho equivalente
aquele embrião de 5 dias de um ser humano. Mas é a minha opinião, a gente tem que decidir isso, como a sociedade brasileira, a opinião da sociedade brasileira é que tem que estar refletida na nossa lei. O que diz a lei? Mas a lei determina que... A lei a respeito de quando começa